Ok, pessoal, então tudo bem com vocês? Certo, então hoje eu estou aqui respondendo aos inscritos, não é vocês, e surgiu aqui um comentário num dos reviews de ar-condicionado, não é? Vou virar assim o celular para ver se dá para vocês verem. Já estou até usando a nova máquina aí do canal, né? Pronto, eu acho que tá dando para vocês verem, né? Então, a pergunta foi do inscrito Apostas de Futebol Atualizadas 2017. Aí ele colocou aí, o técnico instalou o meu na tomada. Liga e desliga e não na rede geral. Tá correto? É seguro? Aí eu coloquei para ele, né? Olá, tudo bem? Bom dia. Não entendi muito bem como foi instalado no seu caso, mas o correto é puxar a fiação direto do quadro de distribuição e colocar um disjuntor específico para este novo aparelho e tomada de 20 amperes, se o ar não for de borne, né? Lembrar também de compatibilizar o fio com o disjuntor, exemplo, fio de 2,5 e disjuntor de 20 amperes ou menos. Colocar um fio de maior espessura se a distância entre o quadro e onde o aparelho for ficar seja maior do que 30 metros. Vou postar um vídeo explicando melhor. Bem, então essa, como é uma pergunta bem interessante e algo bem importante, não é? Porque o pessoal erra muito aí quando vai instalar tomada para aparelho específico. Então eu senti a necessidade de fazer mais um vídeo sobre isso. Acho que nós já temos aí um vídeo sobre isso, mas não tão diretamente relacionado a ar-condicionado e a pergunta diretamente, né? Acho que o que tem aí é sobre tomada específica. Bem, então nós estamos instalando aí, para quem ainda não entendeu, uma tomada específica voltada a ar-condicionado, que é um aparelho em uma casa considerado de grande consumo. Por exemplo, um ar-condicionado vai consumir muito mais do que uma televisão, um ar-condicionado vai consumir muito mais do que um ventilador, muito mais ainda do que uma lâmpada. Então aquela coisa é um item específico de grande consumo dentro de uma casa. É algo, vamos dizer assim, em relação ao consumo atípico. Só quem supera o ar-condicionado muitas vezes, dependendo do ar-condicionado, é o micro-ondas, não é? Então assim, para instalar um aparelho como esse, você tem que ter certos cuidados, ok? Porque ele vai demandar uma alta potência e se, por exemplo, você instalar com um fio fino, é capaz de você derreter o fio com o uso do ar-condicionado e gerar um curto-circuito, certo? Então não pode usar o ar-condicionado nem em uma instalação geral, não é o correto, e nem pode utilizar o ar-condicionado com uma fiação inferior a 2,5, certo? Então, aqui por exemplo, eu tenho na sala esse ar-condicionado, ele é de 9.000, tem um lá no quarto de 12, um no outro quarto de 12 e outro no outro quarto de 9. Então, vamos lá. Qual é a situação aqui, certo? Bem, primeiramente, o que é esse negócio de borne, né? Pronto, esse ar-condicionado aqui, ele era de borne, ou seja, não tinha tomada. Só que aí eu fiz a conexão para ele ter tomada, porque na época eu achava a tomada melhor, porque quando eu viajo eu tiro da tomada e já é uma coisa que eu me sinto melhor de fazer. Hoje eu não tenho mais essa preocupação, mas na época tinha. Bem, então vamos ver aí o que é um quadro de distribuição para quem ainda não sabe o que é, certo? Então, o quadro de distribuição é isso aqui, certo? É uma caixa onde nós temos aí os disjuntores que controlam ou um cômodo em específico, ou um aparelho em específico, ou então aquele mais simples, que é o que tem um disjuntor único, não é, que desliga a casa inteira. Bem, isso é muito importante, muito útil,
Porque é o seguinte, na hora do curto-circuito, quem vai desligar a energia para, vamos dizer, o fio não pegar fogo e a casa não pegar fogo, é o disjuntor. Então, numa instalação de ar-condicionado, nós temos que colocar um disjuntor que seja compatível com a fiação e com a potência do equipamento. Então, supostamente, o consumo de uma desse aí vai ser de 5 amperes em funcionamento normal e 10 amperes na hora que ele estiver dando um pico, talvez até mais do que isso. Então, aqui, por exemplo, no ar-condicionado de 12.000, eu coloco um disjuntor muitas vezes de 16 amperes e coloco uma fiação de 2,5, certo? E numa tomada de 20 amperes. Está correto isso? Está, porque nós temos um fio de 2,5 que supostamente podemos passar nele 21 amperes e nós temos um disjuntor menor do que essa capacidade, não é? Ou seja, se por um acaso houver um curto-circuito, que é um fio pegando no outro, não é? Uma fase batendo com o neutro, que dá o famoso fogo, o disjuntor vai ter margem de erro para desligar essa energia daquele circuito imediatamente, ok? Em relação à distância, nós temos que considerar também um percentual, como por exemplo, se você vai colocar, vamos dizer, uma tomada a 30 metros da caixa e o padronizado naquela instalação era colocar fio de 2,5, pronto, tudo bem, você pode manter essa especificação. Mas vamos dizer, se essa tomada for colocada a 40 metros a 50 metros da caixa, muitas vezes ocorre o defasamento da energia, né? Perdas de energia em relação ao comprimento do fio. Então, é como se fosse o seguinte, desculpa. É como se fosse o seguinte, você vai tendo perdas de energia, ou melhor, perdas de potência ao longo do fio. Então, o que você faz nesse caso? Você coloca um fio de maior espessura. Então, se o correto ali naquela instalação era utilizar o fio de 2,5, e você agora vai colocar a tomada a 40 metros da caixa, não é? Muitas vezes dá, até porque, por exemplo, aqui em casa eu passo o fio por cima do teto, não é? Então, depois ela ainda vai descer. Então, muitas vezes, chega ali na tomada com 40 metros de distância, né? Precisou de 40 metros de fio até chegar na tomada. Isso aí, quando faz vezes 2, se transforma em 80, porque é 40 metros a fase, 40 metros o neutro. Então, neste caso, a gente já deve utilizar o fio de 4 milímetros. E a cada, vamos dizer, a cada uma certa margem de comprimento, sempre adicionar vamos dizer assim, uma espessura a mais ao fio, né? Que é para reduzir aquela margem de erro, tá bom? Tem uma tabela, se vocês procurarem no Google, amperagem por espessura de fio. Vocês vão ver lá, vai ter fio de 1,5 consegue passar até 21 amperes. Fio de 4 milímetros consegue passar até 28 amperes. Fio de 6 milímetros consegue passar até 36 amperes. Fio de 10 milímetros consegue passar até 50 amperes. Então, assim, lembrando que essa condição aí, ok, essa amperagem aí, vamos dizer, nominal, não é? Ela só vai ser atingida com todas as condições ideais. Então é por isso que a gente sempre deve adicionar essa margem de erro. Por quê? Porque sempre vai acontecer de não estar em belas condições, né? Em condições ideais. Nunca existe condições ideais, nem na informática e nem na elétrica, ok? Muito difícil chegar a uma condição 100% real. Por quê? Porque nós temos os fatores de perda, nós temos
a baixa qualidade de um fabricante ou outro. Muitas vezes nós pegamos aí um fio que tem uma qualidade inferior, e também acontece de muitas vezes fazerem algum tipo de cálculo errado. Então sempre fazer o cálculo considerando uma bela margem de erro, porque aí vocês reduzem qualquer tipo de problema. E principalmente quando se trata de equipamento de alta demanda de potência. Porque, por exemplo, se eu instalar um ar-condicionado com um fio de 1,5, o que é que vai acontecer ali com aquela fiação? Pode acontecer de derreter o plástico, ficar só no cobre e ocasionar um curto-circuito. Aí vai começar a pegar fogo em tudo, certo? Bota fogo na casa mesmo. Incêndio elétrico é assim: fio de espessura inferior, disjuntor de tamanho maior, não é? Curto-circuito, e aí começa, derrete a capa do fio, e por fim vai se pegando fogo em toda a instalação, em toda a casa, né? E principalmente quando está dentro da parede. Aí é complicado de apagar, não é esse tipo de incêndio. Aí vamos lá, aí continuando. Outra coisa que acontece quando tudo não está padronizado como deve ser. Bem, outra coisa que acontece frequentemente é, por exemplo, a questão de um consumo maior de energia, ok? Você vai, vamos dizer, se eu instalar um ar-condicionado de 12.000, ou mesmo mais fraquinho de 7 com um fio de 1,5, um ar-condicionado que ia gastar aí ao mês R$ 200 de luz, ele vai acabar gastando R$ 500 de luz, porque além de tudo, né, se ele não botar fogo na fiação antes, porque além de tudo ele está forçando o fio, então o fio vai aquecer, e esse aquecimento vai gastar energia também, ok? Então gastou energia, aquecendo o fio, pronto, vocês já vão aumentar consideravelmente a conta de luz. Isso se não botar fogo antes em tudo, né? Bem, então no mais, em relação à tomada específica para ar-condicionado, é isso, é utilizar fio de 2,5 ou superior, né? Isso aí é em relação à espessura do fio, e utilizar o disjuntor aí com uma certa margem de erro. Então, você vai colocar o fio de 2,5, é até interessante colocar o disjuntor de 16 amperes. Se for um ar-condicionado mais forte, como por exemplo aí de 20.000 BTUs, 30.000 BTUs, aí claro, já vai ser um disjuntor maior, já vai ter que ter uma espessura maior no fio, não é? E para cada caso é uma espessura e um disjuntor diferente, tá bom? Então, a dica mesmo é essa: tomada 20 amperes, fio de 2,5, né? 2,5 milímetros, e disjuntor de 16 amperes. Resolve aí grande parte dos casos. E claro, sempre puxar daquela caixa que eu mostrei a vocês, que é a caixa de distribuição, é ali onde está toda a potência da energia da casa de vocês, tá bom? Não vale pegar um fio que está passando aí no meio da casa, que é o da linha, né? E puxar desse fio a energia de um ar-condicionado. Vai ficar muito pesado, vai correr risco de botar fogo na casa e vai aumentar o consumo da energia, tá bom? Vai aumentar aí o preço mesmo mensal da energia. E outra coisa, o disjuntor ele tem que ser ligado, colocado, né, lá onde o fio foi colocado, tá bom? Então, por exemplo, lá no início do fio, certo? Tem que ser colocado lá no quadro de distribuição. Se lá não tiver espaço, arranjar um espaço, colocar uma caixa sobreposta, não é, para acondicionar ali o disjuntor. Porque se vocês colocarem o disjuntor, vamos dizer, na tomada do ar-condicionado, ou melhor, em cima do ar-condicionado, como muita gente coloca, não vai cumprir a proteção do cabo. Então, se por exemplo der
alguma espécie de problema aí no meio do caminho desse cabo, por exemplo, perdeu a isolação por algum motivo, ou melhor, foi emendar, a fita isolante caiu, bateu no neutro, pronto, já começa um curto-circuito e daí supostamente não tem nada que o desligue, porque lá na caixa ele está ligado direto a nada, ou muitas vezes diretamente ao disjuntor principal, que tem uma potência altíssima, vamos dizer, um disjuntor de 30 amperes e um fio de 2.000, aí não vai desligar, vai pegar fogo, certo? E daí, se não tiver ninguém em casa, acaba a casa, né? Não existe mais casa quando você for atrás, infelizmente. Então é isso, pessoal, é ter todos esses cuidados, tá bom? E fazer uma instalação consciente, ok? Eu sei que o vídeo aí ficou grande, mas tudo que eu disse aqui foi de alta relevância. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.